Olá, internauta! Você sabe me responder se o Estado se responsabiliza pela conduta de servidores públicos que estão fora do horário de serviço? Preste bastante atenção, pois esse assunto será abordado agora na aula do professor Carlos Barbosa. Bons estudos! Olá pessoal, vamos lá? Vamos dar continuidade ao estudo do Direito Administrativo? Matéria muito legal, muito fácil, muito divertida, fala a verdade, muito boa, não é? Bom, estamos falando do quê? Da responsabilidade da administração pública, né? É a responsabilidade extracontratual do Estado. Só relembrando aqui, como que funciona esse esquema de responsabilidade, professor? Olha só, um agente do Estado praticando uma determinada conduta, acabou gerando um dano a alguém. O Estado, então, ele passa a ter o dever de indenizar essa pessoa. É isso que a gente está falando, a responsabilidade do Estado, baseada na conduta que gera dano. Dano na esfera civil. Bem, no nosso último encontro a gente falou da evolução da responsabilidade, né? A gente viu que tudo nasceu da irresponsabilidade, passamos lá pela responsabilidade pela culpa, pela falta do serviço, chegamos na responsabilidade objetiva, que tem a teoria lá integral, teoria do risco integral, teoria do risco administrativo, e é essa que se aplica hoje. Não é isso? Teoria do risco administrativo é essa teoria que se aplica nos dias atuais. Bem, então, o que a gente vai trabalhar na aula de agora? Olha só, a gente vai trabalhar o seguinte: pô, se a gente está trabalhando a responsabilidade, se a gente está estudando aí a responsabilidade, quais seriam os elementos que compõem o dever ou a responsabilidade do Estado quando diante de um prejuízo causado a terceiros? Quais seriam os elementos que compõem a responsabilidade? Antes de responder essa pergunta, é importante que a gente saiba o seguinte: existem duas espécies de responsabilidade do Estado. Existe a responsabilidade objetiva e existe a responsabilidade subjetiva. Responsabilidade objetiva e subjetiva. A gente vai começar a trabalhar os elementos da responsabilidade e a gente vai começar justamente com os elementos da responsabilidade objetiva. E é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Pô, professor, me explica o seguinte: é necessário que, para que haja a responsabilidade do Estado, que haja a conduta de um agente, tá, atuando em nome do poder público? Sim, é o primeiro elemento que a gente vai esquematizar aqui no nosso quadro. Olha só, o primeiro elemento é o elemento conduta. Primeiro elemento da responsabilidade objetiva, primeiro elemento é o elemento conduta. Como assim, professor? Conduta, sim, é a conduta praticada por alguém atuando em nome do Estado. Para que haja a responsabilidade do poder público, alguém tem que estar agindo em nome do Estado. Então aqui, quando a gente fala em conduta, é importante que a gente tenha em mente que alguém praticou um ato ou deixou de praticar um ato e essa atitude positiva ou negativa acabou gerando um dano. Acabou gerando um dano. Dá um exemplo, professor? Sim, olha só. Vamos pegar aqui um motorista. Um motorista atuando em nome lá de um determinado município, né? Um motorista da prefeitura de um determinado município. Conduzindo o seu automóvel, tá? Ele vem, tá? Durante o serviço, acaba atropelando uma determinada pessoa. Olha só, quando a gente coloca ali o motorista da prefeitura no exercício de sua atividade que acabou atropelando alguém, pessoal, preste atenção. Quem estava atuando ali, quem estava praticando aquela conduta, não é o motorista João, José, o Francisco, não. É como se o poder público estivesse conduzindo aquele veículo. Então, aconteceu uma conduta. Lembre-se, para que haja responsabilidade, o primeiro elemento, conduta, tem que estar presente. Ou seja, alguém atuando em nome do Estado. Não adianta ser um servidor que está atuando fora do vínculo com o poder público, como, por exemplo, o motorista do município tal
saiu de férias com a família e atropelou uma pessoa lá na praia, né? Lá na praia. O poder público vai ser responsabilizado? Claro que não, porque ali ele não estava praticando algo em nome do poder público. Ele não estava agindo em nome do Estado. Então, esse é o primeiro elemento, conduta. Lembre-se, a conduta ela pode ser classificada em conduta, tá? Comissiva. O que é uma conduta comissiva? Quando alguém faz alguma coisa quando não deveria fazer. Quando alguém pratica algo quando não deveria fazer. Como assim? Olha só esse motorista. Atropelou alguém. Ele deveria não atropelar. Então, quando ele pratica algo, tá? Ele praticou uma conduta comissiva, ele praticou um fazer, tá? Mas poderia haver responsabilidade também diante da conduta omissiva. Ah, professor, então a omissão gera também a possibilidade de indenização do prejudicado? Claro que sim. Olha só como que é interessante esse exemplo. Olha só, tá? Temos aí um determinado policial, tá? Um policial que está lá, tá? Vigiando um determinado grupo, né? De torcedores de futebol. De repente, um torcedor começa a bater no outro e ele, tá? Simplesmente cruza os braços e fala o seguinte: pode se matar, eu quero ficar vendo daqui. Ah, então nesse caso, quando o policial se omite na separação de uma briga ali, é como se quem estivesse se omitindo seria o próprio Estado? Sim. Nesse caso, a conduta omissiva, ele não fez alguma coisa quando deveria ter feito. Nesse não fazer, acabou gerando um prejuízo, um dano a alguém. Então, quando um policial que deveria agir se omitiu, poderá haver a responsabilidade do Estado em virtude do dano causado a uma determinada pessoa. Além da conduta comissiva e omissiva, a conduta também ela pode ser dolosa. Como assim dolosa? Dolosa, quando o agente que praticou a conduta quis o resultado. Dolosa, a conduta dolosa é aquela quando o agente quer o resultado e pratica o ato. Quer ver um exemplo? Vamos pegar de novo lá um motorista, nosso querido motorista lá do município, né? Num dia de fúria, né? Tem um filme super divertido aí, O Dia de Fúria. Vamos pegar esse motorista no dia de fúria. Eu quero matar alguém. Pega o carro e atropela o pessoal no centro da sua cidade. Atropelou, pum, boliche de gente. Pessoal, ele saiu com a intenção de matar alguém com aquele veículo. Então, dolosa a conduta. Mas olha só, pode ser também uma conduta, eu vou escrever aqui embaixo, acabou o espaço, mas coloca aí no seu caderno. Uma conduta culposa. Ah, a conduta culposa é aquela que, querendo ou não, professor? Não, é não querendo. Conduta culposa é aquela conduta quando o indivíduo não quer o resultado, mas acaba cometendo o dano a alguém, né? Então é o motorista lá, vamos pegar o motorista de novo? Vamos pegar? Olha só, motorista lá dirigindo o carro da prefeitura, né? De repente, tá olhando assim, de repente passa uma moça muito bonita do lado de fora, ele né? Vai e pá, atropelou alguém. Pessoal, ele não quis o resultado, mas ele ficou tão distraído e ele agiu de uma forma tão negligente que acabou atropelando alguém. Nesse caso, né, é só você perceber que quem olhou a moça bonita que estava do lado de fora não era o José Francisco João. É a prefeitura, o município tal que olhou e acabou atropelando alguém, gerando o dano a essa pessoa. Então, o primeiro elemento aí é o elemento conduta. Conduta tem que ser o agente que praticou o dano, dirigindo a sua conduta em nome do Estado. Bom, se a gente está falando em conduta, basta a conduta? Não. Imagina só, tá? O motorista dirigindo o seu automóvel, olhando assim do lado de fora, simplesmente, de repente, ele pisa no freio. E não atropelou ninguém, não causou dano a ninguém, não prejudicou ninguém. Há responsabilidade? Claro que não. Sendo assim, não dá para a gente sustentar que há somente o elemento conduta. É necessário que haja algo decorrente dessa conduta. Algo prejudicial decorrente dessa conduta. Assim, a gente já vai passar para o próximo elemento, que é o elemento dano, prejuízo.
Pessoal, é elemento essencial da responsabilidade a presença do elemento dano, prejuízo. Então vamos colocar ali no nosso quadrinho de memorização aqui, ó. Vai te ajudar, você vai passar isso daqui, vai te ajudar pra caramba. Olha só, é o dano. Não basta conduta, tem que ter dano. Ah, tá, dano seria então o prejuízo. É o prejuízo, o dano sofrido pela pessoa decorrente do quê? Decorrente da conduta do agente representante do Estado. Então, olha só, o dano é o prejuízo. Esse dano ele pode ser o quê? Esse dano ele pode ser verificado de duas formas. Pode ser o dano material, mas também pode ser o simples dano moral. Simples, eu acho isso formidável. A pessoa fala simples dano moral. Dano moral é tão prejudicial quanto o dano material. Mas vamos lá, vamos trabalhar isso daqui. Prejuízo material, dano material, é o dano patrimonial. É aquele dano decorrente de uma conduta que gerou um prejuízo material. Olha só, vamos pegar esse exemplo aí, né? Alguém que foi atropelado por um agente da administração pública. Esse alguém vai ficar no hospital, esse alguém vai ficar lá doente, vai ficar cuidando, tomando remédio. Tudo isso é o quê, gente? Custo. É um dano material. Ele teve um custo com isso daí. Então, o dano material configura a responsabilidade do Estado. Mas também pode ser um dano moral. O dano moral é aquele dano que atinge o espírito da pessoa, atinge a face intelectual, a face interna da pessoa. Não é aquele dano que atinge o patrimônio, atinge a própria dignidade da pessoa. Tá? Como assim, professor? Dá um exemplo. Claro, o dano moral. Olha só, alguém foi atropelado por um agente da administração pública. Vamos pegar o atropelamento por enquanto e depois a gente aprofunda nos exemplos. Tá? Alguém foi atropelado. Ficou no hospital? Sim. Teve que tomar remédio? Sim. Mas além disso, a pessoa pegou uma depressão, pegou uma síndrome do pânico de trânsito e tudo mais, ficou de cama, teve que fazer sessão de terapia, tudo por causa daquela conduta do agente representando o Estado. Então, a pessoa que pegou uma depressão aí, olha só, ela tem direito a uma indenização? Claro que sim. Então, olha só, conduta, dano, mas, atenção, outro elemento essencial aqui, outro elemento essencial, tem que existir conduta, tem que existir dano, mas tem que existir um nexo causal. Como assim, nexo causal? Pessoal, necessariamente o dano tem que ser causado por uma conduta do agente representando o Estado. O nexo causal é a ligação existente entre conduta e resultado. Necessariamente tem que ser a conduta a causadora do resultado prejudicial. Então, olha só, nexo causal, conduta que gerou o dano. Por quê? Pode ser que o dano tenha acontecido por um outro fator. Se aconteceu em virtude de um outro fator, não haverá responsabilidade. Tem que existir a conduta que gera o dano. Se não houver isso daqui, não haverá responsabilidade. Tudo bem? Bom, olha só. Esses elementos são os elementos da responsabilidade objetiva. Os elementos da responsabilidade objetiva são conduta, resultado, ou conduta, dano e nexo causal. Tudo bem? Bom, então vamos ver como que esse tema cai muito em provas. Vamos ver como que isso vem sendo cobrado nas últimas provas. Vamos lá. Vamos analisar se essa assertiva é uma assertiva verdadeira ou falsa. O elemento culpa da administração deve estar presente para que haja a responsabilidade objetiva do Estado. De novo, o elemento culpa da administração deve estar presente para que haja responsabilidade objetiva da administração. Pessoal, a gente está falando de responsabilidade objetiva e não responsabilidade subjetiva. Quando a gente trabalhar a responsabilidade subjetiva, a gente vai colocar mais um elemento dentro do nosso quadro, que é a culpa. A culpa ela só é verificada quando a responsabilidade que está sendo aplicada ela é de natureza subjetiva. Aqui estamos falando de responsabilidade objetiva. A culpa do administrador, a culpa do agente representante do Estado,
essa culpa aqui, ela é irrelevante. Não há necessidade do agente prejudicado, não há necessidade do cidadão que foi prejudicado, tá? Da pessoa que foi prejudicada, provar a culpa do motorista, por exemplo. Não precisa aquela pessoa que foi atropelada falar, olha, eu fui atropelada porque ele estava bêbado, olha, eu fui atropelada porque o indivíduo furou o sinal vermelho. Não precisa provar a culpa dele, porque aqui estamos diante da responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva independe de culpa. Guarde essa frase, ela vai cair, vai cair. Então, a responsabilidade objetiva independe de culpa do agente que praticou a conduta. Aqui a responsabilidade objetiva precisa só da conduta, do dano e do nexo causal. Tudo bem? Esses são os elementos da responsabilidade objetiva. Bem, pessoal, então é isso, né? Falamos aí como que cai, falamos aí mais um pouquinho de responsabilidade civil. Eu lhe aguardo no nosso próximo encontro, né? Rumo à aprovação. Tchau, gente! E aí, compreendeu toda a matéria? Teste seu aprendizado agora respondendo as questões de concurso e entre em contato direto com o seu orientador para esclarecer todas as dúvidas que tiver. É só clicar na aba Minhas Dúvidas. Até mais!